Olá, tudo bem? Hoje o assunto é entendendo a cidadania italiana. Não, porque tem muita gente que sabe que tem direito à cidadania, sabe que tem um parente italiano, só que não sabe se tem direito, porque tem muita história, se tem, se não tem, se passa por uma mulher, se tem uma mulher no meio da linha. Então hoje nós vamos tirar essa dúvida de uma vez por todas. Para isso, eu preciso que vocês tenham em mãos papel e caneta. Então vai lá, aperta pausa no vídeo, vai buscar papel e caneta que eu fico esperando aqui. Pronto? Ótimo! Então agora eu preciso que vocês coloquem na primeira linha da folha o nome completo de vocês, tracinho, ano de nascimento. Isso mesmo. Pronto? Na linha de baixo, setinha para baixo e coloca o nome na terceira linha, no caso, né? Primeira linha o nome de vocês e ano, tracinho, o nome do pai ou da mãe de vocês. Na verdade, aqui é importante colocar o nome da pessoa que te transmite a cidadania. Por exemplo, no meu caso, a minha cidadania vem do meu trisavô. Então era trisavô, bisavô, avô, pai e eu. Então se eu estivesse fazendo no lugar de vocês o exercício, eu colocaria o nome do meu pai. Tem muita gente que recebe a cidadania da mãe, que aí vem o avô, a mãe e o requerente. Se for o seu caso, se a sua cidadania passa pela sua mãe, coloca o nome da sua mãe e o ano de nascimento dela. Se vem do seu pai, nome do pai, tracinho, ano de nascimento dele. Ok, agora, mais uma setinha para baixo, coloca o nome do seu avô ou da sua avó, sempre seguindo a orientação anterior. E você vai fazer isso até chegar naquele que é o italiano que nasceu aqui e emigrou para o Brasil. Muito bem, a partir de hoje, você vai chamar esse italiano que emigrou de antenato italiano. O que vocês acabaram de fazer, de forma bastante simplificada, é a criação da árvore genealógica de vocês. Então, quando você coloca seu nome, o nome do seu pai, o nome do seu avô, o nome do seu bisavô, o nome do seu trisavô, enfim, de forma gráfica, você está criando a sua árvore genealógica. Então, muito bem, primeiro passo então é ligar você até o italiano que nasceu aqui, que emigrou para o Brasil e que ali fez família, teve filhos, teve netos e até chegar a você. Só que tem um problema. Muita gente nesse pequeno exercício não conseguiu chegar até o final. Porque não tem a menor ideia de onde nasceu o italiano, quem é o italiano, se é o avô, se é o bisavô, se é o trisavô. Não se desesperem, isso aconteceu comigo. Aliás, vou até contar para vocês como foi meu caso. A gente sempre soube na nossa família que existia um italiano que emigrou, até porque nosso sobrenome é Barbiero. Porém, quem era o italiano? Sabia-se que era um tal de Jordão Barbiero, que seria avô do meu avô, ou seja, meu trisavô. Só que toda vez que a gente sentava para conversar com o vô ou com a avó, parecia lenda. Gente, era assim, vô, então, como que era o nome do seu avô? Jordão Barbiero. Onde que ele nasceu? Na Itália. Que lugar? Ah, sei lá onde que meu avô nasceu. Ah, mas aí minha avó sabia mais do que o meu avô em relação à família dele. Aí eu falava, avó, a família do vô, né, nasceu aonde? Ah, filho, dizem que foi em Pádua, dizem que não sei o quê. Ou seja, no meu caso, a minha família mais atrapalhou do que ajudou. Olha, foi muito difícil. Porém, a forma mais fácil e inteligente de conseguir chegar a obter as informações em relação ao seu antenato italiano é começar a pesquisa de trás para frente. Então, primeira coisa que você tem que fazer é pegar a sua certidão de nascimento. Não importa se você se casou e deixou a certidão de nascimento lá no cartório, você ainda tem uma certidão de nascimento. Eu falo isso porque é um erro muito comum, as pessoas pensam assim, eu não tenho mais certidão de nascimento porque quando eu tirei meu RG ficou na delegacia, Gente, todos nós temos um registro de nascimentos que o nosso pai foi lá no cartório X e declarou no dia tal nasceu meu filho. Então, você precisa saber qual o cartório em que você foi registrado, ir até aquele cartório e pedir uma certidão de nascimento em inteiro teor. Daqui a pouco eu vou explicar qual que é a diferença. Muito bem, quando você pegar a sua certidão de nascimento em inteiro teor, vai constar ali, os dias tais, o dia tal do mês tal do ano tal, compareceu fulano de tal e declarou que no dia X, no mês X, do ano X, nasceu Fábio Barbiero. Filho dele declarante, geralmente, né, Flávio Barbiero, e de sua mulher, fulana de tal, sendo avós paternos,
Briane Barbiero e Maria Soana. Então, percebam que na nossa própria certidão de nascimento, nós conseguimos informações de 2 gerações anteriores. Porque lá consta o nome dos nossos pais e dos nossos avós. Próximo passo. Vá até o cartório onde o seu pai foi registrado pelo seu avô, provavelmente, e peça a certidão de nascimento inteiro teor do seu pai. Lá vai constar os dados dos seus avós e dos seus bisavós. Ou seja, nono e bisnono. E assim você vai indo. Vai chegar um determinado momento, com muita sorte, claro, que vai constar assim, numa determinada certidão. Fulano de tal, italiano, compareceu neste cartório e registrou seu filho como sendo fulano de tal. Então, a melhor forma de iniciar uma pesquisa genealógica, ou seja, para a gente saber quem era o italiano, se era português, enfim, qual era a nacionalidade, você começa pela sua própria certidão de nascimento, tá? Vai indo de trás para frente até chegar naquela certidão. Uma vez que você tiver com todas as certidões de nascimento na mão, você começa a buscar certidões de casamento. Porque aí já vai ser mais fácil. Porque, por exemplo, na certidão do seu pai é muito comum, tá, gente? Isso não é regra geral. Nem sempre as pessoas tinham as informações, nem sempre os cartórios conservavam as informações. Mas, via de regra, na certidão de nascimento consta filho de fulano e cicrano, casados na cidade de tal, ou casados neste cartório, na data tal, conforme registro tal. Se os documentos são atuais, ou seja, se nosso documento, documento dos nossos pais e até às vezes dos nossos avós, existia também a averbação. Ou seja, quando você se casa, aquele cartório comunica ao cartório do seu nascimento que houve um matrimônio naquele momento. Então, por que é importante a certidão inteiro teor? Vou explicar o que é. Existem 2 formas de você buscar um documento no cartório. Uma certidão simples, ou seja, você chega e fala assim, eu quero uma certidão de nascimento. Vai vir escrito, República Federativa do Brasil, Estado de São Paulo, Cidade de São Paulo, cartório número tal. Nome da criança. Fábio Barbiero, nome do pai, nome da mãe, data de nascimento, local de nascimento, informações adicionais, assinatura, acabou. Ou seja, essa é uma certidão simples. A certidão em inteiro teor, ela reproduz exatamente o que consta no livro de registros do cartório. Por isso que é interessante no nosso caso, seja para o processo de reconhecimento da cidadania, seja para a nossa própria busca das informações das nossas gerações anteriores, em inteiro teor. Porque ali vai constar aos 16 dias do mês de julho de 1976, compareceu aqui no meu cartório, na minha frente, o senhor Flávio Barbiero, nascido na data de 3 de abril de 1949, filho de fulano e de cicrano, e declarou que às tais horas e tantos minutos do dia 16 de julho nasceu seu filho, Fábio Barbiero, e de sua mulher, sendo avós paternos, Briane Barbiero e Maria Soana Barbiero, casados na cidade de Cedral. Ou seja, tem muito mais informação. Tudo aquilo que o pai ou a pessoa que fez a declaração de nascimento da criança falou aquele dia, o oficial colocou no livro de registro. Então, sempre que você precisar de uma informação mais completa, você pede uma certidão inteiro teor. É isso aí, gente. Neste momento você já sabe que é descendente de italiano, porque nós conseguimos, com essa brincadeira, fazer a ligação entre você e o seu antenato italiano. Num próximo vídeo, eu vou mostrar alguns fatores que podem complicar o nosso direito à cidadania. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.